Queridos irmãos de Jornada Espiritual, hoje estamos trazendo a lição número 39 do livro Palavras de Vida Eterna, pelo Espírito Emmanuel, psicografia do querido Chico Xavier. A lição denomina-se No Auxílio a Todos, e ela é retirada da primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Vejamos, nos fala então Paulo: pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida justa e sossegada em toda piedade e honestidade. Então Paulo aqui faz uma menção da caridade também ser levada àqueles que estão no poder, aos reis, os que estão em eminência, nem que seja através da oração, pois eles são os governantes, aqueles que dirigem um Estado, uma nação, precisam realmente do nosso apoio mental, das nossas preces, da legítima caridade, porque eles não estão ali por acaso. Foram colocados por todos nós, assim como pela espiritualidade também. Então eles têm a importante missão de dirigir as instituições, as criaturas. Certamente muitos sucumbem e falhem nas suas provas. Mas aí é uma outra história, como sabemos. Isso não exime nós, não isenta que possamos vibrar, que possamos fazer a caridade por todos esses companheiros. E Emmanuel nos diz então a respeito disso. Comumente, em nossos recintos de conversação e prece, voltamo-nos compassivamente para os nossos companheiros menos felizes do mundo. Normalmente assim o fazemos. Nas nossas conversas, nas nossas orações, voltarmos-nos para esses companheiros menos felizes, os excluídos, os sitiados em locais de dor, os que realmente precisam da nossa caridade. Apiedamo-nos sem dificuldade dos enfermos, dos desesperados, dos que se afundaram nas águas lodosas da miséria ou que foram vitimados por flagelos públicos. Mais uma vez aqui Emmanuel reforça exatamente aquilo que fazemos, aquilo que voltamos nossos pensamentos, nossas preces e orações para os mais necessitados. Oramos por eles, certamente, relacionando-lhes as necessidades que tentamos socorrer na medida de nossos recursos. Entretanto, o apóstolo Paulo, em suas recomendações a Timóteo, lembra-nos o amparo espiritual que devemos a quantos suportam na fronte a coroa esfogueante da autoridade, comandando, dirigindo, orientando, esclarecendo e instruindo. Vejam a responsabilidade dessas criaturas que suportam na fronte a coroa, a responsabilidade da autoridade de comandar, de dirigir, de orientar, de esclarecer e instruir. Realmente é uma prova extremamente superlativa desses companheiros. Volto a repetir. Muitos, infelizmente, derivam para os caminhos equivocados, mas isso não deve desaboná-los. Afinal, são espíritos ainda a caminho, mas que trazem essas responsabilidades e, por isso, não devemos simplesmente orar para os necessitados, os carentes,
os desprovidos, mas também por esses que estão no poder. São eles, os nossos irmãos conduzidos à eminência do poder, da fortuna, da administração ou da liderança, que carregam inúmeras tentações e provas ocultas de toda espécie, padecendo vicissitudes que, muita vez, se retratam de lamentável maneira nas coletividades que influenciam. Então eles são visitados pelas críticas, pelas vicissitudes, pelas acusações, pelos espíritos afinizados com eles, diante de tanta responsabilidade administrativa, administrando dinheiro público. Mas, lamentavelmente, essas influências e o seu próprio psiquismo levam essas criaturas à derrocada, à falência daquilo que eles instituíram como meta, como objetivo para uma boa liderança, para um bom governo. Então, a feição de pastores dementados, quando se não compenetram dos deveres que lhes são próprios, sofrem perturbações aflitivas que se projetam sobre as ovelhas, que lhes recolhem a atuação, criando calamidades morais e moléstias coletivas de longo curso, que atrasam a evolução e atormentam a vida. Então vejam aqui, Emmanuel coloca como os pastores dementados, que não seguem seus deveres e por isso sofrem, até por influências espirituais, pelos desmandos, pelos desvios do caminho correto, gerando com isso perturbações de grande aflição. Isso vai certamente se retratar sobre todos nós, sobre as ovelhas que eles comandam, criando então profundas calamidades morais, consequentemente as moléstias coletivas de longo curso, gerando perturbações, turbulências, atrasando a evolução e atormentando a vida social de inúmeras criaturas. Não nos esqueçamos, pois, da oração pelos que dirigem, auxiliando-nos com a bênção da simpatia e da compaixão que merecem, não só para que se desincumbam zelosamente dos compromissos que lhes selam a rota, mas também para que vivamos com o sadio exemplo deles, na verdadeira caridade uns para com os outros, sob a inspiração da honestidade, que é a base de segurança em nosso caminho. Então Emmanuel aqui complementa que não podemos esquecer da prece por aqueles que nos dirigem, auxiliando-nos com a simpatia e a compaixão, a interação, pois estamos aqui para interagir, não só para que eles consigam se desincumbir zelosamente dos seus compromissos, mas também o reflexo de tudo isso em todos nós, para que possamos viver com sadio exemplo deles quando isso ocorre, promovendo a caridade uns para com os outros, dentro da honestidade que nos cabe, que é a base de segurança em nosso caminho. Certamente Paulo aqui faz uma menção importantíssima que normalmente esquecemos. Por aqueles que dirigem, por aqueles que administram, por aqueles que estão no poder. O poder, sabemos, é embriagante. O poder, a dominação, o controle sobre as coisas
leva lamentavelmente as criaturas a submergirem nos fossos lodosos, retumbantes dos pântanos, dos charcos, promovidos pelo orgulho. Então temos sim, companheiros, que orar por esses que nos dirigem, para que então, através de uma liderança sadia, isso tudo possa se refletir sobre todos nós, prosseguindo todos, a coletividade, no crescimento importantíssimo, na ascensão importantíssima espiritual. Que bela colocação de Paulo. Que Jesus, mais uma vez, meus irmãos, esteja com todos nós, na elucidação de todos esses problemas, para que possamos prosseguir e conquistar os degraus evolutivos que nos cabe a caminho do Pai. Que Jesus nos abençoe mais uma vez por esta lição. Graças a Deus e que assim seja.